Olá, bonitos e bonitas! Então, olha só, hoje começamos um capítulo novo, capítulo 4. Encerramos a apostila do bimestre, tá? Na prova vai cair tanto os 4 capítulos, os 2 últimos capítulos, que é o de máquina simples e o que eu vou falar hoje, ele vai ser mais teórico, tá? O de trabalho e potência, como eu já coloquei para vocês lá no PDA, eu vou fazer algum vídeo ou mais lives, não sei, porque eu vi que vocês estão com bastante dificuldade e tal, então calma que as dúvidas vão ser sanadas, tá? Então hoje a gente vai falar de gravitação universal. E sendo assim, encerramos a parte da mecânica também, tá? Gravitação universal não é uma novidade para vocês, porque vocês já viram bastante coisa relacionada a isso, movimento da Terra, movimento dos planetas, né? Agora a gente vai ver num aspecto físico. Qual o aspecto físico? Vamos lá. Gravitação trata do estudo das leis que regem a tração gravitacional entre os corpos e seus movimentos. Então, quais leis que a gente vai estudar? A gente vai estudar as leis de Kepler. Eu sei que teve muita gente que no trabalho de habilidades lá de vocês falou sobre Kepler, tá? Então ele é um físico e uma das grandes coisas que o Kepler fez, além, ele sim, como eu sempre digo, ou não sei se eu já disse para vocês, mas é bom vocês saberem, que nenhum físico simplesmente assim, falou, hoje eu vou inventar umas leis. Não é bem assim que acontece, né? Ele vem de um processo, né? Tem todo um processo por cima. E isso significa que teve história, desculpa, tô meio avoado. Kepler precisou muito das coisas de Aristóteles, do que Aristóteles falou, Copérnico, principalmente Copérnico, porque eles estão, na verdade, indo contra Aristóteles. Isso, voltou o foco aqui. Eles estão indo contra Aristóteles a favor de Copérnico. Por quê? Porque o Aristóteles dizia que a Terra é o centro do universo. E, na verdade, a gente sabe que não, que as coisas giram em torno do Sol. Então, uma das grandes coisas que o Kepler trouxe a astronomia, ela parou de ser uma coisa da teologia, da igreja. A igreja parou de dar pitaco nesse sentido, porque daí foram provando as teorias de Copérnico, né? Então já teve lá Galileu, que provou algumas coisas, Copérnico, que falou, mas não teve a chance de provar o que ele disse, né? E teve Kepler, então, que veio e trouxe algumas leis, tá? Então, Kepler trouxe isso para o campo da física, mais do que tirando, assim, da mão da igreja, diria assim, tá? Kepler percebeu que existiam grandes regularidades quando se pensava em movimentos planetários. E, com isso, formulou 3 leis básicas, sem comprovação matemática, que descrevem com maior exatidão os movimentos dos astros. Ou seja, diferente, por exemplo, das leis de Faraday, que a gente vai ver lá na frente, que é tudo matemática, ou das leis de Newton, que tem uma lei que é matemática, F igual a ma, as leis de Kepler, elas são mais teoria. Então, se eu perguntar, não existe como vocês calcularem a lei, mas se eu vou perguntar, por exemplo, na prova, qual é a primeira lei de Kepler? É teoria, mais estudo teórico, tá? E ele percebeu que existiam grandes regularidades, ou seja, padrões de movimento, né?
E aí ele formulou em cima desses padrões, porque a gente já estudou isso lá na sala, de diferença de leis e de teoria, se eu não me engano. Que a gente acaba, pela observação, vendo um padrão, e esse padrão acontecendo, que acaba se tornando uma lei, certo? Então, eu tenho lá a primeira lei de Kepler. Tá? Lá. Tomando o Sol como referencial, lá ficou, tomando o Sol como referencial, o Sol. Não, tomando o Sol como referencial, os planetas movimentam-se em órbitas elípticas, com o Sol sendo um dos focos da elipse. Tá? Durante o seu movimento da Terra, em determinadas épocas do ano, se encontra mais próxima do Sol, passando pelo periélio, e afastada do Sol quando passa pelo afélio. Calma que eu já vou colocar isso numa figura para vocês entenderem. Afélio, posição mais próxima do Sol durante o movimento orbital, região onde os planetas apresentam maior velocidade. Periélio, posição mais afastada do Sol durante o movimento orbital, região onde os planetas apresentam menor velocidade. Então, colocando tudo isso numa figura, eu descreveria essa figura. Então, lá, primeira lei, é uma elipse. Se é uma elipse, não é redondo, ele é meio achatadinho, certo? E o Sol está em uma das extremidades, um dos focos da elipse. Então, o Sol não está bem aqui no meio, ele está mais assim, para um canto. Então, ele faz uma elipse em torno do Sol, com o Sol um pouco mais para o canto. E aí, quando o planeta está mais próximo do Sol, a gente chama de periélio, com uma velocidade menor. Quando ele está mais longe do Sol, a gente chama de afélio, com uma velocidade maior. Então, aqui ele passa mais rápido do que aqui, certo? Então, olha lá a distância do afélio em relação ao periélio, tá? Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, ela fala ali, ó, o vetor posição de um planeta descreve áreas iguais e intervalos de tempos iguais em relação ao Sol. Como assim? Ó, a segunda lei trata da velocidade dos planetas em torno do Sol, mais precisamente das áreas percorridas pelo que chamamos de vetor posição e seus respectivos intervalos de tempo. Então, só aqui, ó, vamos voltar aqui. Vou colocar aqui, ó, afélio. Afélio, eu tenho uma velocidade maior. Periélio, eu tenho uma velocidade menor, certo? Menor velocidade, beleza. A segunda lei de Kepler, isso aqui é só uma informação para ficar ali. Ela vai dizer que esta área aqui, ó, a posição, isso aqui, tá? Que é o vetor posição, que ele chama, né? Que vetor posição, que seria isso aqui inteiro, ó, esse A1 aqui inteiro, ele é igual a esse A2 inteiro. Por quê? Veja, se esse cara aqui tem uma velocidade menor, eu tenho um ΔT maior. Se eu tenho esse cara aqui, ó, que é o afélio, uma velocidade maior, o meu ΔT vai ser menor. E aí, quando a gente faz lá a posição, né? Posição igual a velocidade sobre
tempo, eu acabo descobrindo que isso aqui é igual a isso aqui. Se a gente levar em consideração o ΔT desse movimento. O ΔT é o tempo, tá? O tempo que ele sai desse ponto para esse ponto e o tempo que ele sai desse ponto para esse ponto. Vamos lá. Velocidade maior, ΔT menor. Velocidade menor, ΔT maior. Por isso que as áreas são iguais, tá? Só por isso, por causa dessa equação aqui, ó. E aí, terceira lei de Newton, a gente falar, relaciona o tempo que os planetas levam para completar uma volta em torno do Sol com as suas distâncias médias correspondentes. Ou seja, quanto menor for a elipse e a distância dele em relação ao Sol, menor o completar isso aqui, né? Deixa eu ver como é que coloca. No completar uma volta. Então, menos tempo ele demora para completar uma volta. Quanto maior for, mais tempo ele demora para completar uma volta. Por isso que Marte é um, Saturno é outro, tempos de anos, né, para completar uma volta, um processo de translação. Júpiter é outro, a Terra, 365 dias. Então, isso está muito relacionado à distância que eles estão em relação ao Sol, tá? Então, lá, recapitulando. Primeira lei de Newton vai falar que ele é uma elipse. E aí ele vai apontar o ponto mais longe do Sol como afélio e o ponto mais perto do Sol como periélio. Beleza? Segunda lei de Kepler vai falar que a área, ou seja, que a posição, né, posição, velocidade sobre tempo, vai ser igual nas duas, tá? Independente, parece que não, mas a área vai ser igual, tá bom? Daqui e daqui, tá? Se a gente levar em consideração a definição da posição, né? E a terceira lei de Kepler vai falar que quanto menor for a distância do planeta ao Sol, menos tempo ele vai demorar para fazer uma volta inteira. Quanto maior é a distância, mais tempo para fazer uma volta inteira, tá? Que vício de linguagem feio, né? Tá. Olha só. Eita. Ficou escuro. Eu vou fazer um melhorzinho para vocês verem. Depois vocês dão uma olhada lá no PowerPoint, então vou colocar um melhorzinho. Aqui seria a maçãzinha caindo na cara dele, mas a hora que ela cai, ela fica escura ali, ó. Nem funciona direito. Sacanagem, tá? Mas é o fim, enfim. O que eu quero dizer aqui? Lei de atração das massas. Por que eu coloquei aqui essa maçã caindo na cabeça desse cara? Quem que é esse cara? Newton. Todo mundo já escutou aquela história de que Newton estava sentado no pé de macieira e a maçã caiu e ele, descobriu a gravidade, né? Na verdade, não aconteceu dessa maneira, tá? Mas, não assim que ele estava deitado lá de boa, mas que ele viu a tendência dos corpos caírem. Então, a lei de atração das massas tio Newton explicou que a força com que os corpos são atraídos para o chão tem a mesma origem da força que rege os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Pera lá. Como assim? Quer dizer, então, se eu jogo um negócio no chão, é a mesma coisa
da Lua, por que a Lua está acompanhando a gente, ou porque a gente está acompanhando o Sol? Sim. Por quê? Porque existe uma atração. Existe uma atração da Terra em relação ao meu objeto. E existe uma atração da Terra em relação à Lua. E existe uma atração do Sol em relação à Terra. Por isso que a gente está numa órbita, por isso que a gente não sai, senão a gente daria uma volta e sairia pela tangente e tudo mais, certo? Isso quer dizer que a explicação para uma maçã ser atraída em direção ao centro da Terra é a mesma para o fato da Lua orbitar na Terra. Massa atrai massa. Sim, é igual eu explicar o porquê que a Lua está orbitando em volta da Terra, só que assim, você tem que levar em consideração que a massa de uma maçã é muito pequenininha em relação à massa da Terra, tá? Por isso que a gente cai no chão. Mas por que a Lua não vem e cai? Porque existe outra coisa. A Lua tem uma massa muito grande e ela está numa distância em relação à Terra diferente. Isso também leva em consideração, dois corpos se atraem com uma força que depende diretamente das suas massas e inversamente ao quadrado da distância entre seus centros. A massa da maçã está numa distância em relação ao centro da Terra muito pequena. A massa e a Lua está numa distância em relação à Terra muito grande. Por isso que a Lua não vem achata a gente aqui, tá? Isso quer dizer que quanto maior forem as massas de ambos os corpos, maior será a força de atração mútua entre eles. Por isso que a Lua não sai fora, eles estão se atraindo. Mas que por conta da distância, e também quanto maior for a distância entre os corpos, muito menor será a força de atração entre eles. Então eles têm uma distância que é uma distância segura para que a Terra não atraia a Lua para nós. Beleza? Isso aqui é mais teoria, tem bastantes vídeos, o livro está bem legal, assim, se vocês quiserem ler. É muito mais teoria mesmo, não tem nenhuma conta, esquece isso aqui não é conta, tá? Não tem equação, não tem. Teoria. Muito teórico essa parte, tá? Quais exercícios, então? Vocês vão fazer lá da página 62, parada obrigatória, exercício 1, 2, 3 e 4. E vão escrever para mim, escolher, na verdade, 4 exercícios da parada complementar. 4 quaisquer que vocês quiserem, tá? Beleza? 4 qualquer que vocês quiserem, manda lá para mim, tá? Encerramos aqui a apostila. A partir de agora, só live de... Ai, gente, como é a palavra? Live de... Isso, vocês falaram isso aí agora. Como que é? De revisão. Isso, obrigada. De revisão e aula de revisão também. Tá? Então, próxima aula de revisão. Fica com Deus. E eu tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. Muita saudade de vocês, tá bom? Beijo no coração.